Olá a todos, boa tarde, boa noite já para alguns. Meu nome é Abílio Alessandri, eu sou diretor de aves e suínos da Boehringer Ingelheim e hoje a gente está aqui com esse webinar. Temos a honra aí de contar com o Alexandre Mendonça de Barros, que vai ministrar uma palestra para nós. O Alexandre, ele é engenheiro agrônomo, doutor em economia pela Exalc, USP, sócio consultor da MB Agro e também consultor administrativo de várias empresas do agronegócio. Nós vamos falar um pouquinho, a ideia desse tema é trazer para vocês o cenário macroeconômico e as perspectivas do mercado de carne, das principais proteínas animais, nesse momento aí de enfrentamento da pandemia e todo esse cenário macroeconômico, como está se comportando, também o cenário de grãos para os próximos meses. Essa interação com ele também, a gente busca trazer informações do cenário de peste suína africana, que continua afetando o continente asiático. Também tivemos novos casos de influenza aviária, então como tudo isso se mistura e se relaciona nesse momento de enfrentamento aí da pandemia do Covid-19, né? A palestra vai ter em torno aí de 45 minutos. Vocês podem mandar as perguntas via chat para a gente vai selecionar essas perguntas e fazer no final. E aí, no finalzinho, o nosso colega, o Francisco Greff, que é o gerente nacional de vendas de ruminantes, vai estar mediando aí esse encerramento e esse bate-papo final com as perguntas, tá ok? Então, um bom webinar a todos. Mais uma vez, obrigado, Alexandre, bem-vindo. Fica contigo aí. Abílio, boa tarde, prazer enorme estar com vocês, eu queria muito agradecer a oportunidade, estamos trabalhando junto aí com a Boehringer, tem sido, assim, muito construtivo, né, então é um prazer, agradeço muito o convite, sei da importância aí da empresa, dos clientes, então vou me esforçar ao máximo aqui para dividir com vocês um cenário que me parece fazer sentido nesse mar de coisas que nós estamos envolvidos. Eu pensei em tenho começado, né, discutindo um pouquinho o pano de fundo do comércio agrícola mundial. Eu acho que é muito importante, porque nessas horas que as confusões, né, que a gente não sabe direito para onde vão as coisas, é sempre bom olhar para os fundamentos, né? Então a gente tem uma ideia aí do comércio internacional, o que é a estratégia chinesa. Essa estratégia chinesa, né, consolidou uma relação comercial agrícola muito diferente nessa última década, e ela está sendo profundamente afetada, como o Abílio chamou a atenção, por esse evento da peste suína africana, essa mistura com a Covid-19, a influenza aviária, etc. Então vamos passar por esses assuntos, pela macroeconomia, e como é que a gente está vendo aí o mercado de grãos, né? Eu já vou falar das carnes antes de entrar nos mercados de grãos, que é muito relevante para um pedaço muito importante aí das cadeias de aves e suínos, né? Eu tenho trazido esse quadro só para a gente se inspirar nele, né? Como pano de fundo do que vem sendo o comércio mundial de alimentos nessas últimas 3 décadas, né? Que passou por uma transformação muito, muito profunda, tá? As bolas vermelhas, aqui amarelas, elas mostram quais são os grandes déficits comerciais agrícolas do mundo, as bolas azuis mostram os superávites comerciais, e dá para a gente ver a profunda transformação que o mundo passou, né? O Japão já era um déficit comercial agrícola muito alto, 30 anos atrás, tá certo? País rico, né? Muita gente, pouca terra. A Europa tinha uma relação comercial muito importante para nós brasileiros, era um grande déficit agrícola, né? Dá para a gente ver que o grande exportador do mundo, liquidamente falando, Estados Unidos, né? Brasil e Argentina começavam a despontar no mercado internacional, e, por favor, aqui são todos os produtos agrícolas, né? Tudo que é alimento está nessa conta, e o que mais chama atenção, talvez, seja a percepção que a China era uma exportadora líquida de alimentos, né? A renda muito baixa, exportavam carne suína, por incrível que pareça, né? Então isso é um cenário, esse sim mudou radicalmente nesses últimos 28 anos, né? A China se transformou num gigantesco importador de alimentos, nós já vamos falar sobre esse assunto no instante.
A gente vê que a Coreia, né, que é um fenômeno que aparece na Ásia, a expansão da renda muda a dieta na direção de proteína animal, com isso, eles não dão conta de produzir todo o alimento e segue tendo um déficit comercial que é crescente e relevante, né? Aparece o Oriente Médio como um grande importador de alimentos, muito importante para as carnes brasileiras, né? Especialmente aqui frango e bovinos. No caso chinês, hoje eu diria suínos e bovinos, né? Como um enorme polo importador de carne bovina, o maior importador hoje do mundo de carne de boi, né? E o Japão segue sendo um país deficitário. Uma coisa que salta aos nossos olhos, né, é que o grande superávit americano diminuiu muito. Os Estados Unidos é um país... Nós vamos discutir esse assunto, porque nas últimas 3 semanas há um problema sério de produção de carne nos Estados Unidos, o que deve fazer os Estados Unidos um importador mais forte de carne nos próximos meses. Queria pontuar, essa transformação é extremamente recente, tá certo? Já falo dela num instante, tá? E a gente vê que a Europa, ao incorporar o leste europeu, né, mudou radicalmente seu balanço comercial, embora ainda seja uma região importadora relevante, o leste europeu vem crescendo sua oferta e a Europa tem priorizado o comércio com o leste europeu, né? E aí, evidentemente, salta aos olhos o que representa a América do Sul. O que eu quero tirar daqui, né? Eu quero tirar algumas implicações desse cenário mais geral. Primeiro, o que é o grande déficit comercial agrícola chinês dessas últimas 3 décadas? É, sem dúvida, a soja. Tá? A China não conseguiu produzir todos os grãos que ela precisava, passou a produzir um volume muito importante de carne, é a maior agricultura do mundo, né? Passou, então, a precisar produzir muito grão, não deu para produzir tudo, escolheu trigo, milho e arroz e passou a importar soja, né? De fato, é radical a transição, né? A importação de soja em 1990 pela China, a primeira barrinha que é 90, depois 2000, depois 2010, depois 19 e 20, né? A China claramente saiu de zero em 1990 para importar 90 milhões de toneladas de soja num volume surpreendente. Nós, brasileiros, exportávamos 3 milhões de toneladas em 1990 e viramos um país de 80 milhões de toneladas de soja de exportação, e nós vamos ver esse ano uma pressão de compra absurda da soja brasileira, por estar um câmbio muito depreciado, enfim, é a maior velocidade de comercialização de soja da nossa história, é um fenômeno que aos produtores de grãos precisa ficar muito atento, aos produtores de carne, de aves e suínos, perdão, muito atento, porque, de fato, a logística brasileira está batendo todos os recordes. Tá? Vamos entender essa dimensão, tá? Que eu acho que essas últimas semanas mostraram uma série de problemas de abastecimento no mundo, e o Brasil, na contramão de todo mundo, está tendo um desempenho espetacular na sua oferta de alimentos, e, obviamente, isso está criando uma distância entre o Brasil e as outras regiões, e o mercado de grãos está sendo fortemente impactado no Brasil. Notem que o Brasil supera os Estados Unidos em larga medida na exportação de soja, que era o grande fenômeno da exportação de soja, e, claro, né, por trás desse grande déficit que mora esse trade, esse comércio mundial de soja, e agora catapultado na China por uma importação de carnes muito fortes em decorrência da peste suína africana, que a suinocultura chinesa passou a sofrer, né? Eu trouxe aqui os dados do rebanho suíno mundial antes do episódio de peste suína africana na China, tá certo? No leste europeu, eu diria também, né? O mundo da suinocultura era um mundo de 770 milhões de cabeças, dos quais a China 430, tá? Esse rebanho, por causa da peste suína, caiu aí 40%, provavelmente um rebanho na casa de 270 milhões de cabeças, uma redução absurda desse equilíbrio que era o mercado de carne suína. Para a gente ter uma referência, que eu vou falar desse assunto num instante, e ele é muito importante, os Estados Unidos têm o segundo maior rebanho de carne suína do mundo, de porcos do mundo. Tá, o Brasil vem assim, é um rebanho respeitável, tá, toda a Europa somada acaba tendo um rebanho respeitável, tá, mas qualquer coisa comparada com a China é piada, né, e eu incluiria aí os Estados Unidos, que
que além de ter um rebanho grande, tem uma produtividade assustadora, tá? Esses dados já são de 2020, tá, pessoal? Eu queria muito mostrar como é que o comércio mundial de suínos tem se movido, porque este assunto vai ser muito importante num instante, tá? Então, esta eram as projeções do governo americano para o comércio mundial. O caso da carne suína é um caso muito complexo, porque são poucos países exportadores e poucos países grandes importadores, né? Dá para a gente ver com muita clareza a importância dos Estados Unidos, né, como país individual, não como região, no caso da Europa, tá? É o maior exportador de carne suína do mundo. Tá? Canadá é extremamente relevante, vou falar sobre esse assunto também num instante. E notem que a China, que sempre importou 1,5 milhão, 1.600.000 toneladas de carne suína, está virando um país de 4 milhões de toneladas de importação, levando quase a metade, né, do trade mundial de carne suína, né? Então, dá para a gente perceber que a grande polo importador, tirando o México, né, é a Ásia, e aqui, portanto, ao ter um problema de peste suína no continente asiático, ele cria um desequilíbrio muito forte no comércio mundial. Evidentemente, uma atenção muito grande tem que ser dada ao leste europeu e ao risco da peste suína avançar para a Europa Ocidental. Quer dizer, esse assunto meio que saiu da preocupação da maior parte dos analistas, mas é um assunto que a gente não para de se preocupar, né? Eu trouxe aqui os dados só para a gente discutir, tá? Dos casos notificados de peste suína africana, só para mostrar, primeiro, que voltamos a ver casos notificados na China. Eles tinham caído muito em março, tá? A verdade é que muita gente falando que houve subnotificação, tá? Particularmente, eu acho que a peste suína tende a voltar mais forte, porque o vazio sanitário de 6 meses vai sendo cumprido e as granjas vão sendo recolonizadas, e a experiência mostra que a recolonização tem uma alta frequência de um contágio de novo da doença. Eu sempre cito um relatório que eu li sobre a Rússia, tá, que o vazio sanitário era de 1 ano e ainda assim 10% das granjas tiveram uma recontaminação, tá? Para a China, que tem feito um vazio de 4, 5, 6 meses, vocês imaginam o que vai ter de casos novos voltando, tá? A Europa Oriental, um caso impressionante, não consegue controlar, tá? Foi abatido javali a 3 quilômetros da fronteira da Alemanha, mês passado, tá? Então, há um risco, né, de contágio da peste suína avançar, obviamente, para a Europa Ocidental, onde se concentra o grande rebanho suíno da Europa, tá? Então, é claro que as condições sanitárias de Holanda, Alemanha, principalmente, Espanha, etc., são outras, mas, evidentemente, um animal circulando com o vírus pode trazer, né, a doença. Vietnã, Laos, Camboja, Filipinas, vários países da Ásia vêm apresentando a peste suína. Gente, a gente conhece bem essa história, vou só repetir, né? Quer dizer, a gente entra lá em agosto, setembro de 2018, aparece um primeiro foco na China, esses focos começam a se disseminar, tá certo? É uma evolução muito rápida, a gente sabe, né, que o protocolo para tentar segurar a doença é abater, queimar, enterrar os restos dos porcos para que a doença seja contida, é fazer um vazio sanitário de pelo menos 6 meses, é isolar um raio de 100 quilômetros, do qual não pode sair nem o suíno, nem a carne, porque o vírus ele é carregado na carne. Obviamente, os produtores de porcos da China ficam agoniados, né, com esse cenário, o medo de ficar preso num raio de 100 quilômetros e não encontrar destino para sua carne, para o seu porco, faz com que os chineses comecem a bater fortemente seu rebanho. Eu tenho mostrado um pouco esses preços, tá, que é bastante interessante a gente ter uma referência de preços, né? Dá para a gente ver com clareza o preço no atacado do porco, tá? O quilo do porco vendido aí a 20 yuans o quilo, até mais ou menos meados, né, da carne do semestre do ano passado, tá? E de repente, né, isso aqui é um preço baixo, um abate alto,
de porcos, né? Você está eliminando o rebanho aceleradamente. Tá, para dar uma referência, né? Isso aqui dá mais ou menos $3,20 o quilo do porco no atacado, né? Hoje aí perto de R$20 seria algo assim no Brasil, e de repente você começa a ver uma explosão até chegar lá em novembro no preço mais alto já registrado na China, 53 yuans o quilo do porco. Em algumas províncias chegamos a ver porco a 59 yuans o quilo, tá certo? Quase $10 o quilo do porco no atacado, né? Dá para a gente ver com muita clareza, portanto, né, aos pecuaristas que nos assistem, tá certo, de gado bovino, né, de corte, vejam que o preço da carne vermelha no atacado era uns 60 yuans, $10 o quilo, mais ou menos, tá? 3 vezes o preço do porco. Na medida que a escassez vai aparecendo, sobe o preço da carne bovina, muita importação de carne do Brasil, que gerou aquele impulso na arroba no fim do ano passado, né? Que nós vimos a arroba do Brasil chegar a R$230. Pois bem, este é o quadro que se conecta com a Covid-19, né? Hoje nós temos isso com muita clareza. Na medida que a carne vai ficando escassa e cara, outras proteínas são incorporadas ao consumo, há uma procura por ovos, por leite, por frango, por peixe e por animais silvestres. Aumenta a frequência de animais silvestres nas feiras livres, aparece aí a mutação do coronavírus, né, que hoje a gente chama aí de SARS-CoV-2, certo? Essa mutação sai provavelmente do morcego, entra num bichinho aí que chama pangolim, mas a verdade é que eu li estudos que mostraram que em Wuhan encontraram em vários outros animais silvestres. Esses animais silvestres são levados às feiras muitas vezes vivos, né, de novo, abatido para comer fresco, às vezes são abatidos dentro de casa, tá? Então houve aí esse contágio, essa mutação, e dispara a doença, né? Então, na minha visão, a crise sanitária da peste suína tem sim conexão com aumento de probabilidade de ocorrência, né, de frequência, de proximidade do ser humano com animais silvestres, e obviamente isso gerou esse desafio grande que nós estamos vivendo. Muito bem. Agora começa a nossa história Covid-19, né? O que aconteceu na China assim que a gente começa um processo de paralisação, tá? É claro que esse processo de paralisação, gente, ele trouxe dificuldades enormes no sistema de distribuição de alimentos, né? Um pedaço, especialmente nas grandes cidades, um pedaço importante do consumo de alimento, dos canais que o alimento chega no consumidor, é o que os americanos chamam do food service, né? Restaurantes industriais, né? As cantinas aí das empresas, tá certo? Padaria, lanchonete, enfim, toda essa gama de serviços, né, atrelados à alimentação, ela é colapsada, tá? Então, há uma paralisação muito abrupta da distribuição, do consumo de alimentos. Então, o que acontece é que canaliza... Gente, isso aconteceu em todos os países que eu estudei. China, Coreia, nos países da Europa, nos Estados Unidos. O que aparece, num primeiro momento, é uma alta muito importante nos preços dos alimentos, porque o canal do varejo não consegue dar conta de toda a demanda que aparece, né? Nós vimos aqui no Brasil, só para citar o nosso caso, as 2 maiores redes de supermercado brasileiras contrataram 10 mil pessoas no passo de poucas semanas, tá? Aí começa a distribuição online, entregas, achar o canal de distribuição. Muitos produtores passam a sofrer, né, um fenômeno estranho, que para alguns o preço do seu produto cai, não obstante ao consumidor está subindo o preço dos alimentos, né? Em geral, as carnes foram beneficiadas nesse primeiro momento, mas eu cito no Brasil o caso do leite. 35% do leite vai para queijo, metade desse queijo vai para o food service, pizzarias, restaurantes, etc. Então, o que a gente começa a ver? Sobra leite, porque não tem como escoar esse queijo, e a gente viu em algumas regiões o leite cair de preço e subir muito fortemente ao consumidor.
Nós vimos situações como o Ceasa, né, frutas, hortaliças, os restaurantes se abastecem no Ceasa, aqui em Nova York, aconteceu em vários países do mundo. Pequenos produtores vendem nessa região, né, nesse canal, perdão, e a gente viu cair preço de hortaliça alguns produtores e outros produtores subiu o preço, porque conseguiram encontrar o canal de escoar pelo varejo. Tá? Então, o que acontece nesse primeiro momento? E está bem claro aqui na paralisação, os preços tendem a subir. E aí vem um segundo momento muito importante na formação de preços, né, que, em geral, gente, acontece depois de 3 a 4 semanas que a paralisação acontece. Nós começamos a ver em todos os países do mundo uma acomodação nos preços dos alimentos, especialmente dos alimentos mais caros. Então, é o caso de carnes, carne de boi, carne de frango e de suínos. A gente começou a ver, Estados Unidos caiu, todos os lugares, você pode ver até na China, tá? A China é um caso à parte que não vai ter uma terceira fase, que eu vou mencionar no instante, mas vocês notem que a carne começa a cair de preço, ainda num patamar muito alto, mas isso é decorrência de duas coisas importantes, tá? Primeiro, o que acontece na segunda fase, a partir da terceira, quarta semana das paralisações? Primeiro, os canais de distribuição vão encontrando o seu caminho, né? Você começa a aumentar os deliveries, você começa a achar o seu consumidor, o varejo se estrutura melhor, aquele produtor, né, que produzia queijo, vende o leite para quem consegue envasar e colocar o leite no varejo. E a gente começa a ver uma reacomodação da oferta e ela acaba chegando ao consumidor, e isso pressiona a oferta e pressiona o preço para baixo. Segunda coisa que acontece, né, no primeira fase de compra de alimento, muitos países do mundo, você teve muito estoque de alimento sendo feito nas casas. Então, se pegar o caso americano, canadense, europeu, a própria China e Coreia, as pessoas, na hora que vão para dentro de casa, compram mais alimentos, estocam esses alimentos, tá? E isso gera uma demanda adicional que, num segundo momento, começa a não existir. E é óbvio, depois de um mês de paralisação, a recessão chega. As pessoas perdem renda. E, ao perder renda, perdem poder aquisitivo e vão escolhendo produtos mais básicos. Se a gente olhar aqui no Brasil, né, arroz, feijão seguem muito altos, certo? Por essa, né, produtos básicos, tá? Macarrão, massa, arroz, feijão, no nosso caso, seguem altos, e a gente começa a ver as proteínas despencarem de preço. No Brasil, que a gente vai ter que elaborar esse raciocínio num instante, a coisa mais interessante é que a carne vermelha foi a única carne, embora a mais cara, que os preços não cederam. Mas o frango caiu muito, o suíno caiu muitíssimo, mas até ovos, tá, que chegou a atingir, na terceira semana de paralisação, o preço mais alto nominal da história, já caiu aí, em algumas situações, quase 20%, 25%. Tá? Normal, aconteceu em todos os países do mundo pelas razões que eu já mostrei. Agora nós estamos vivendo a terceira onda dos preços, que é voltar a subir, né, em vários países. Não é verdade, eu estou mostrando aqui na China, porque na China o que eu vou falar não está acontecendo, tá? Mas é verdade nos Estados Unidos, é verdade na Europa, é verdade no mundo importador de alimentos. O que está acontecendo agora, essa terceira fase, é que a doença espalhou para o interior dos Estados Unidos, espalhou para a Europa, tá certo? E começou a ter uma série de problemas de disrupção na produção de alimentos, né? Então, a gente está vendo várias situações. Caso da Europa, está faltando imigrante para colher na Europa, para plantar na Europa. Tá? Os imigrantes vinham, a maior parte deles ali na Alemanha, Suécia, Espanha, do leste europeu. Por conta da Covid, né, as fronteiras foram fechadas e está faltando gente para produzir alimentos. Então, recentemente, a Alemanha manda 12 aviões para trazer romenos para vir fazer a colheita e o plantio. A Espanha, a maior produtora de morango, estava lendo uma matéria sobre esse assunto, não consegue colher morango, porque não tem gente, tá certo? Então, começam problemas de produção que vão se generalizando. O que mais?
conforme as paralisações, os lockdowns vão acontecendo, o comércio mundial começa a ser impactado. A Índia não consegue exportar carne vermelha, né? A Índia, segundo o maior exportador de carne vermelha do mundo, fecha, né? O lockdown fecha os portos, dificulta a exportação. Mundo árabe, que compra carne indiana mais barata, sudeste da Ásia, não encontra essa carne. Começa a buscar a carne brasileira, né? Boi, frango, tá certo? Mas principalmente boi. Nós vimos a Malásia vir, o Egito habilitar muito mais plantas, Indonésia, a Singapura, que nunca procurou carne vermelha brasileira. A gente está vendo uma ampliação muito grande do leque, porque estão preocupados com faltar alimento. Veja, no caso de grãos, nós vamos voltar a falar sobre esse assunto, a Rússia começa a ameaçar não exportar trigo, o maior exportador do mundo. A Ucrânia, na mesma direção, dizendo, olha, talvez a gente tenha que segurar trigo e milho, porque eu estou com medo da produção não acontecer, porque a doença pode limitar a produção. A Ucrânia é um grande exportador de milho, está entre os 3, 4 maiores do mundo. Grande exportador de trigo, trigo importantíssimo para a nutrição de suínos, de proteína animal na Europa. Então, começa a criar uma confusão. E aí, a pá de cal desse cenário que eu estou mostrando para vocês são as paralisações das plantas de abate nos Estados Unidos. Tá? Então, o que eu queria mostrar para vocês é que há um conjunto muito grande de restrições que vão aparecendo e, obviamente, sob o olhar de países importadores de alimento, cria-se um pânico do tipo, vai faltar comida porque os países vão limitar, né? No caso de abate nos Estados Unidos, é absurdo o que aconteceu, tá? Nós estamos calculando aqui na nossa empresa, com tudo que a gente vai conseguindo acompanhar dos Estados Unidos, que cerca de 30% do abate de suínos e de bovinos estão ou fechados totalmente, ou o abate acontecendo em ritmos muito mais lentos, tá? Mas a maior parte está sendo fechado. No Canadá, metade do abate, mais da metade do abate de carne bovina está fechado. Qual é a consequência disso? Um absurdo aumento no preço. Aqui é o caso do porco, tá? Então, por gentileza, observem o anedótico da carne de porco, tá? Nos Estados Unidos aqui, olhem por gentileza o aumento no começo da paralisação, primeira fase que eu mencionei a vocês, aí vem a segunda fase, né, de aumento de oferta, de encontrar os canais, de dificuldade de compra, do consumidor já mais estocado, e aí o preço cai para o nível mais baixo de muitos anos, e de repente corta o abate e subitamente os preços explodem. Por gentileza, observem, né, que sai aí de $50 aí o peso da carcaça e vai a 110, 115 dólares no passo de 10 dias. É inacreditável, tá? As redes que voltam a operar de restaurantes nos Estados Unidos estão indicando que falta carne de porco, tá? Por gentileza, observem o que está por vir na minha leitura. A China, olha a distância de importação de carne de porco, tá? Isso aqui é exportação americana somente para a China, vamos lembrar, o maior exportador de carne suína do mundo, tá? Nos anos anteriores, né, costumava exportar perto aí de 20 mil toneladas mês, e nos últimos meses exportando 90 mil toneladas de carne de porco. Evidentemente, já começou essa semana um debate nos Estados Unidos dizendo que está faltando porco no mercado interno e nós mandando porco para a China, tá? É só uma questão de tempo para reduzir essas exportações para a China, e acho que isso vai acontecer daqui a uns 2, 3 meses, nós vamos começar a ver isso cair abruptamente, até porque o que está acontecendo nos Estados Unidos, gente, é que, vocês devem ter visto, né, teve planta que foi aberta para fazer eutanásia de porco, porque não tem destino, quer dizer, o porco vai ser abatido, vai ser jogado fora, porque não há como processar esse porco, porque a planta está parada, né? Ao mesmo tempo, a gente já tem notícia, o preço do leitão nos Estados Unidos despencou, caiu 60%, provavelmente um abate de leitões muito alto, de matrizes, porque o vaso comunicante, né, plano de hidráulica aí, você não está tirando na ponta, né, o animal pronto, você vai diminuir a entrada de animais, porque o custo é extremamente proibitivo, tá? Veja que no Brasil, né, olha o ciclo perfeito dos preços, né, alta na paralisação, queda violenta,
por uma oferta muito grande, começamos a ver uma recuperação nos preços. Eu acho que a suinocultura brasileira pode ter uma oportunidade, com a redução das exportações americanas, de aparecer uma sobredemanda chinesa, asiática, para compensar as dificuldades de exportação dos Estados Unidos. Tá? Então, eu estava muito preocupado com a suinocultura, eu acho que acendeu uma luz no fim do túnel. Tá? Então, por favor, essa alta não tem nada a ver com disrupção de oferta no Brasil, ela tem potencialmente, na minha leitura para frente, que ver com essa oportunidade que o mercado internacional abriu. Né? Agora, vamos para bovinos. Gente, olha que coisa absurda, tá? O abate de bovinos vinha sendo o mais alto da história, o preço da carne vermelha caindo nos Estados Unidos, e no último dado de abate dessa semana passada, 30% de queda no abate americano de carne vermelha, o maior produtor de carne vermelha do mundo. Tá? É uma trancada tão violenta, por gentileza, observem a modesta alta do preço da carne vermelha, né, no choice, nas classificações americanas, o intermediário ali em termos de carcaça, né, de classificação de carcaça. Gente, olha o anedótico aqui de novo, né? O preço da carne sobe, né, no começo da paralisação, começa a cair, e aí interrompe o abate, explode o preço da carne, tá? Então sai aí de $215 a carcaça e vai a $470. É inacreditável o que está acontecendo nos Estados Unidos. Tá? Um desabastecimento muito forte, vocês devem estar vendo aí as redes de Wendy's, né, que é uma grande rede de hambúrgueres, etc., dizendo que não tem carne para fazer hambúrguer. Tá? Não estamos falando que não tem ribeye, tá certo? Não estamos falando de, tá certo, problema de cortes novos, não estamos falando de hambúrguer, tá? Então, é uma dificuldade muito grande. Vamos lembrar, os Estados Unidos é um grande exportador de carne e é um grande importador de carne. Então, só para a gente ter presente que nós vamos ter um desafio muito grande de abastecimento nos Estados Unidos e provavelmente vai aparecer, aliás, provavelmente não, já está aparecendo exportação de carne brasileira para os Estados Unidos, tá? Já é uma realidade das últimas 2 semanas, indicando esse fortíssimo desabastecimento no mercado americano. Ao mesmo tempo, no Brasil, uma coisa surpreendente, né? Isso é muito bom para o preço da arroba, mas é bom também para o preço do frango, é bom também, né, numa certa medida, para o preço do suíno. Gente, olha que coisa impressionante. Se nós pegarmos o dianteiro com osso, tá? Notem que o dianteiro, ele segue, por favor, olhem do lado esquerdo, ele segue ao redor, na Praça São Paulo, de R$12 o quilo, o que é um preço historicamente muito alto. Se nós olharmos para o traseiro, carne de primeira, numa recessão que nós estamos, bastante sensível à carne mais cara, mas ainda assim, tá, os preços que se situavam a R$15 o quilo estão posicionados ao redor de R$14,50. É quase um mistério como é que a carne vermelha não caiu mais diante de uma recessão muito grande. Vou dar a minha opinião. Tá? Primeiro ponto importantíssimo. Há uma exportação muito forte, especialmente de dianteiro, e essa exportação vai crescer. Tá? Nós veremos, provavelmente, nas próximas semanas, novas habilitações de plantas, aliás, de suínos, de aves, de bovinos, provavelmente, mas especialmente de bovinos. Tem uma oportunidade no mercado internacional que vai ser dada por uma Austrália que está tendo dificuldade, por uma Índia que está tendo dificuldade logística, por um Estados Unidos que, a partir de agora, tem menos oferta de carne. Tá? Então, eu vejo um câmbio depreciado, eu vejo uma carne em dólar barata no Brasil, e isso, obviamente, enxuga esse excesso de oferta do mercado interno. Tá? Ao mesmo tempo, né, só para mostrar, olha que impressionante, o preço da carne do dianteiro segue muito alta, o carne de frango cai, o spread, que é essa linha verde aqui, está no nível mais alto da sua história, ou seja, o diferencial de preço. Isso deveria derrubar o preço da carne vermelha, mas as exportações estão induzindo um altíssimo preço. Além do que, o volume de abate, esses são dados do IBGE, sujeitos à revisão, tem indicado que o abate de bovinos caiu no Brasil, porque eu não tenho nenhuma dúvida, há uma retenção de fêmeas pelos excelentes preços da reposição do bezerro,
tá? Então isso induz uma menor oferta, tem pasto até agora, o pecuarista está sendo parcimonioso na sua oferta de gado, e essa combinação, né, de um bezerro bastante alto tem conseguido sustentar essa arroba ao redor, né, Praça São Paulo, etc., tá, de R$200 a arroba. Eu acho que segura esse nível de preço, na minha opinião, tá, e acho que as exportações e o câmbio depreciado vão levar a marcação, né, de preços da arroba ao redor desse ponto. Tá? É mais ou menos o que o mercado futuro tem falado. A minha visão, os colegas da Boehringer tivemos juntos aí, a gente falava que esse ano achava que o preço da arroba ia ficar entre 190 e R$210, tá certo? É exatamente esse intervalo que eu continuo enxergando. Obviamente, muito mais difícil eu ver os 210 depois do Covid, claro, mas eu acho que o mercado tem suporte para esses níveis com tudo que está acontecendo no mundo. Tá? Agora, eu estava muito preocupado com a avicultura, por um alojamento muito alto no Brasil, uma restrição de consumo também no Brasil, uma exportação não muito forte e também por um maior alojamento de pintinhos na história dos Estados Unidos, tá? Mas, antevendo as paralisações das fábricas, a indústria americana de aves reduziu drasticamente o alojamento de pintos, tá? O que vai implicar numa redução muito importante na oferta de carne de frango nos próximos meses nos Estados Unidos. Tá? Ovos vinha caindo muito, né? O alojamento de ovos, os americanos reverteram esse alojamento, tá? Já porque já perceberam que vai faltar carne, o preço da carne está subindo, tá? Mas, mais uma vez, abre-se uma oportunidade por uma falta de produto no mercado americano. Alojamento de aves no Brasil muito alto, tá? Vinha induzindo uma acomodação nos preços do frango, tá? Que o frango resfriado, muito preocupante, eu diria, diante do contexto de uma ração cara, e, gente, apareceu uma oportunidade de exportação que eu acho que vai recolher esse excesso de oferta que nós estamos vendo, né? O dado da semana passada da CSEX foi absurdo, né? Exportamos aí em 5 dias úteis 130 mil toneladas de frango, tá? Isso está indicando que nós podemos ter um mês surpreendente de exportação. Tem gente achando até que o dado da CSEX está errado, tá? Tamanha o peso, a velocidade de exportação de frango, mas pode ser sim já alguma sinalização de recuperação das exportações que pode sim enxugar esse excesso de oferta. Tá? Então, veja que o abate de aves vinha muito forte, realmente, se não exportar, o mercado interno não absorve essa produção muito grande, mas eu acho, sinceramente, que tem uma oportunidade boa aparecendo para nós nos próximos 2, 3 meses. Tá? Alguma reversão, né, de preços, tá? A gente está vendo, mas só para mostrar a importância da mudança do cenário. Então, deixa eu só qualificar tudo que eu... Assim, faltou mostrar um slide aqui, pessoal, desculpa eu voltar rapidamente, mas eu acho que é importante, vocês me perdoem, eu passei, eu falhei aqui, tá? Mas é só para reforçar um ponto. Nós estamos assistindo uma queda muito forte na produção chinesa de carne de porco, estimado em 20 milhões de toneladas. O governo americano falava em 18 e pouco, reviu para 20 é o número que nós trabalhávamos, tá? Então estamos usando aqui o balanço do USDA. Ele está indicando que a importação de carne suína esse ano na China vai crescer mais de 2 milhões de toneladas, crescer a mais do que o ano anterior, chegando naqueles 4 milhões de toneladas. Eu acho que vai passar disso, tá? A minha impressão. Tá? Agora, com as dificuldades de oferta americana, pode ser um problema, mas essa seria a tendência. Aumentar a produção de frango, e aqui tem um problema que o Abílio chamou a atenção, né? A influenza aviária aparecendo na China, que a gente também tem dificuldade de ler, que eventualmente não vai ser possível crescer 4 milhões de toneladas, de quase 4 milhões a mais de produção de frango na China, tá? Então, uma dúvida esse número. Aumento da importação de frango, acho que vai ser maior que isso. Aumento em quase 1 milhão de toneladas da importação de carne bovina. Isso aqui, para quem conhece o mercado internacional de carne bovina, é um volume absurdo. Tá? Ainda assim, com todo este esforço,
nós estamos vendo um déficit na produção de carne de porco na China de 12 milhões de toneladas. Então, gente, qual é a mensagem aqui? Isso aqui é estrutural, já estava acontecendo e vai seguir verdadeiro nos próximos, nesse ano. Agora nós vamos ter que somar esse déficit global, o que está aparecendo nos Estados Unidos, que vai impactar a produção, pelo menos por 2, 3 meses, de frango, de suínos e de bovinos nos Estados Unidos por conta das paralisações das fábricas. Quero reforçar, maior exportador mundial de suínos, junto com a gente, maior exportador de frango e grande exportador de carne vermelha. Portanto, abre um leque de opções para o Brasil ocupar esse mercado internacional. E o que está acontecendo no Brasil, gente, que aí sim a gente conecta com a nossa macroeconomia, tá? Primeiro, uma recessão profunda. Nós vamos ver a inflação ficar abaixo de 2%, provavelmente esse ano no Brasil. Isso é decorrente de uma recessão muito grande, eu quero reforçar esse ponto. Tá? O que vem pela frente é feio do ponto de vista de mercado interno. Tá? A gente está estimando que o PIB vai cair 8% esse ano, tá? Vai ser muito feio. Nós estamos vendo, portanto, uma inflação muito fraca, porque o nível de atividade econômica é baixo. Com isso, o Banco Central vai baixar ainda mais a taxa de juros. A gente acha que vai para 2,25%. Tá? Então, vejam vocês, por gentileza, uma inflação perto de 2%, um juro perto de 2%, ou seja, um juro real muito perto de 0%. Isto vai gerar um câmbio, tá certo, bem elevado, uma taxa de câmbio, um real bem desvalorizado, tá? Um real aí a 5,80, 6, com toda a crise econômica e política que nós estamos vivendo, não é difícil a gente vazar esses números aí de 6 reais por dólar, é bem possível que a gente veja isso nos próximos meses. Quais são as implicações práticas disso? Para fechar com o cenário de grãos. Primeira implicação, está muito barato a logística brasileira. É por isso que as exportações de grãos estão batendo recorde. Gente, pelo amor de Deus, prestem atenção, né, os compradores de grãos. Tá? Nós, mês passado, exportamos 16 milhões de toneladas de soja. No ano passado, 10 milhões no mesmo mês de abril. Tá? Nós exportamos 13 milhões de toneladas em março, tá, gente? É absurdo o que está acontecendo, tá? Tinha sido 9 no ano anterior. E isso está acontecendo porque o mundo a China está comprando soja, porque em Chicago a soja está muito baixa, tá certo? É o menor preço de soja em 14 anos, tá? Só para não ter confusão entre nós, em dólar, milho e soja são os menores preços em 14 anos, portanto, para a indústria americana há uma grande carnes, há uma grande competitividade, fator de competitividade, que é um grão muito barato, mas aqui, com a depreciação do câmbio, está dando um presente aos chineses, né, que tem câmbio fixo com relação ao dólar. Deprecia o real, é um ganho absurdo para os chineses, tá? Isso vale para as carnes, mas vale também para os grãos. A logística brasileira, em dólar, é a mais barata que eu vi na minha vida, eu não estou exagerando, tá? Está mais barato em dólar tirar soja do Mato Grosso do que tirar do meio oeste americano, gente. E qualquer pessoa que conheça o que é a logística do meio oeste americano e compara com a nossa, diz que não é possível isso. E por que está acontecendo? Por conta de uma depreciação muito forte. Então, teremos um farelo, né, pressionado em reais, baixo em dólares, mas pressionado em reais, muita exportação de soja, que vai pressionar o esmagamento aqui dentro. Então, nós devemos ter um farelo em alta. Quanto ao milho, Estados Unidos muito baixo, nós estamos diante da nossa safrinha, eu estou preocupado com ela, está faltando chuva, tem risco de frio, tá? Então, a gente achava que ia colher 80 milhões de toneladas de safrinha, vamos colher aí 70 milhões de toneladas de safrinha, talvez um pouco menos, a depender do clima nas próximas semanas. Acho eu que o milho tem espaço para cair de 10 a 15 reais, se o clima ajudar nas próximas semanas, tá? Porque estávamos muito altos, entre a safrinha e o preço cede. Muita gente que quer produzir etanol de milho não vai consumir todo o milho, porque o etanol está com o preço muito baixo, tá? Então, há uma menor concorrência pelo milho, tá?
mas se o clima prejudicar nas próximas 2 semanas, a baixa que eu anteveria para o milho é de algo ao redor de 8 a 10 reais. Por hora, eu continuo achando que a gente vai ter um potencial de queda de 10, 14, 15 reais, o milho se aproximando da paridade de exportação, mas por gentileza. Como o câmbio está muito alto, a paridade de exportação é completamente diferente dos anos anteriores, tá? Em termos de Paraná, uma paridade para R$ 36, tá certo? Um prêmiozinho sobre paridade, alguma coisa assim, e se o real depreciar mais, isso será tanto mais alto, né? Então, é muito importante ter essa consciência que o mundo está ávido por grãos, com medo de problemas logísticos, e, obviamente, o câmbio aqui dando uma competitividade muito grande para a exportação brasileira. Abílio, eu acho que essa era a mensagem que eu queria dar. Acho que cumpri o nosso tempo, quase com exatidão, e estou totalmente aberto aí para qualquer questionamento, críticas, perguntas. Francisco, acho que é com você, né? Que vai comandar essa parte do... Desculpa, viu, Abílio? Desculpa, Francisco. Não, sem problema, você não tem que pedir desculpa. Você sabe que conosco você está em casa, Alexandre. Obrigado. E antes de abrir para perguntas, acho que assim, quem está assistindo, com certeza... gostaria de ver muito mais você falando, então acho que falo por todo mundo quando digo que você não precisa pedir desculpa, não. E antes de ir para perguntas, quero te agradecer, né, mais uma vez por estar aqui conosco, nos ajuda muito, você nos ajuda muito no nosso dia a dia, e hoje ajudando aqui também os nossos produtores a como pensar nesse cenário que já era muito dinâmico. Antes de a gente falar em Covid, a gente já tinha muita coisa para falar, antes de a gente começar a falar em Covid, né, e hoje, inclusive, eu percebi que a gente começou a falar sobre isso e tomou um tempo muito grande da nossa apresentação, porque é algo extremamente relevante em um cenário que já era muito dinâmico. Né? Perfeito. Tem algumas perguntas que chegaram aqui, vou começar por uma pergunta, e já peço desculpa talvez para o pessoal que está assistindo, e para você também, Alexandre, talvez a gente não consiga passar por todas as perguntas, tá? Uma das perguntas que surgiu, bem interessante, você falou um pouco do risco dos Estados Unidos, mostrou os preços, o fechamento de alguns frigoríficos e, óbvio, um impacto positivo para o Brasil, mas, no teu ponto de vista, qual o risco de a gente ter fechamento de planta aqui no Brasil, né, e de a gente acabar passando por essa mesma dificuldade que hoje os Estados Unidos vivem? Excelente pergunta. Francisco, eu vou ser muito franco, eu não costumo dar a volta, tá certo? Não? Deixa eu dizer o seguinte: primeiro, eu acho que os executivos brasileiros fizeram um trabalho espetacular no Brasil. Tá? Eu não é uma brasileirada nossa, eu converso com muitas empresas, dá orgulho o que nós fizemos aqui, tá? Todos os protocolos que foram adotados em tempo recorde, tá certo? O Brasil foi considerado pelo Banco Mundial como o país, né, num relatório que tem o melhor sistema de alimentação diante do Covid-19. Isso se deveu por uma mobilização da sociedade brasileira, o reconhecimento que alimento é saúde, que o sistema alimentar não podia parar. Então, a gente viu o caminhoneiro, né, sem ter onde comer, e as pessoas indo para os trevos e dando marmita, tá certo? A gente viu protocolos muito bem feitos nas companhias, tá certo? A gente está vendo um trabalho espetacular sendo feito. Dito isso, vamos para a realidade. Nós agora vamos enfrentar um desafio, e eu alerto várias pessoas que eu percebi alguns ruídos em grupos de WhatsApp, que essa doença não é tão grave, que essa doença é uma coisa muito leve. E a verdade é o seguinte, deixa eu ser bem franco, especialmente os colegas centro-oeste e sul, tá? Veja bem, essa doença em São Paulo, né, onde provavelmente de onde se dissemina, né, para o sul do Brasil, para o centro-oeste, etc., é uma doença que nasceu nas classes médias altas. É gente que viajava para a Itália, tá certo? No Nordeste, provavelmente, é gente que veio para o Carnaval, tá certo? Que trouxe essa doença. Qual é o ponto importante? Quando a gente fala que o isolamento aqui em São Paulo é um isolamento que, sei eu, 60%, né? Alguns momentos 48%, provavelmente nas classes mais altas, foi de 90% a 100%, tá certo? Né? Então, demorou, eu quero dizer assim, demorou para o vírus vazar
E muita gente começa a achar que esse vírus não chega no interior, portanto, não seria um problema para as plantas de abate, e a verdade é que agora sim que é o nosso desafio, tá? Porque, sim, começa a vazar, começa a espalhar, e a despeito das companhias terem tomado protocolos muito, muito bem feitos, as pessoas vão voltar para suas casas, e elas vão se aproximar da doença. Então, na verdade, nós temos que redobrar os nossos esforços, tá certo? Para levar muito a sério isso, e, por favor, não minimizem de maneira alguma esse problema, porque olha o que está acontecendo nos Estados Unidos. Gente, a Tyson Foods, que é a Tyson Foods, tá certo? Não tem uma... sobre nós, viu, Francisco, que acho que esse é um ponto importante, as nossas plantas são muito menores, isso é muito, muito mais verdade para boi, né? Para o pecuarista de boi está mais defendido desse risco, porque as plantas são menores, nós já diminuímos o ritmo de abate, porque tem que espaçar as pessoas para diminuir o contágio, então a gente já vem atrasando, o boi viaja mais, então se porventura uma planta fechar, você acha caminhos para esse boi, então é um pouco diferente, mais complicada a situação de aves e suínos, tá? Mas a verdade é que é impossível a gente dizer o que vai ser feito. Eu insisto, os executivos brasileiros foram brilhantes, eu tenho orgulho de acompanhar o que eu estou acompanhando, me dá muita satisfação de ver isso, mas eu insisto nesse ponto, agora vai ser o nosso desafio, porque a doença está se espalhando, nós criamos um BI de Covid no Brasil, a minha equipe trabalhou de madrugada aí, eu tenho que agradecer eles, tá certo? Para a gente tentar minimamente acompanhar. E eu posso dizer para vocês, a doença está se espalhando, está indo para cidades menores, vai haver uma pressão da sociedade, tá certo? Porque os problemas vão aparecer, né? Então a gente tem que ter, primeiro, nosso setor divulgar para a sociedade que alimento não pode parar, é muito importante, e tomar as devidas medidas, Francisco, da melhor maneira possível, tá certo? Ou seja, usar máscara, medir temperatura, ter afastamento nas plantas, tá certo ou não? Ter grupos que são isolados, se os que trabalham muito próximo fisicamente, alguém aparecer com qualquer sintoma, o grupo todo entra em quarentena, vem outro grupo... Enfim, você tem uma série de medidas para tentar minimizar, mas também, assim, o entorno vai conviver com muito mais problema, tá? Então, a verdade é que a gente está sujeito a esse risco, não há dúvida. Tá claro. Reforço nosso, a Boehringer foi uma empresa que desde o começo levou muito a sério e também estamos nesse grupo que tomou todas as medidas para manter as nossas operações, nossas fábricas funcionando e levando nossos produtos até os produtores. Chegou uma outra pergunta aqui bastante interessante, Alexandre. O custo do confinamento esse ano está proibitivo. Milho, boi magro, farelo de soja, mercado futuro com entre-safra abaixo da safra, qual o cenário do preço se o volume de confinamento se reduzir muito nesse ano? Excelente pergunta. Aos colegas de boi, existem dois mundos aqui, tá? Eu tenho me debatido muito nesse cenário de boi. Tem gente, viu, que está sendo muito pessimista. O boi vai cair, né? O mercado futuro chegou a precificar o boi a 1,67 para outubro, tá certo? E ele voltou para 200, né? O que era a visão de quem estava derrubando esse mercado futuro, né? Os analistas, as pessoas, vai ter uma recessão violenta, o consumo de carne vai despencar, e nós vamos ver, portanto, um recuo no preço do boi, porque não vai fechar a conta do frigorífico de mercado interno, 70% do consumo de carne vermelha é Brasil, se não fecha a álgebra do frigorífico, tá certo? Você tem aí uma dificuldade, e aí o que vai acontecer é que esse preço do boi mais baixo vai empurrar a reposição para um nível muito baixo, e muito baixo mesmo, exatamente porque a ração está muito cara, então nós vamos começar a ver o bezerro cair de preço, o boi magro cair de preço. Nós não estamos vendo isso. Tá? Eu não compartilho dessa leitura, e eu acho que o que está segurando primeiro, ter um abate um pouco menor. Segundo, a ração está muito cara, gente, vai ter menos confinamento, vai ter menos abate. Tá certo? Essa que é a verdade. Vai ter gente que vai pedalar o boi magro, tá certo? Então, isso restringe a oferta e sustenta esse boi ao redor dos R$200, pode até passar um pouco.
a depender do comportamento das exportações, porque essa coisa americana é tão grande, tão séria, que se continuar por mais algum tempo, né, pode impactar ainda mais nas exportações, e aí, eventualmente, o boi pode até romper um pouco essa barreira. Mas eu estou alinhado com essa leitura, tá, que eu acho que a reposição não cede tanto. Tá? Tem um outro ingrediente que eu queria só, Francisco, acrescentar aqui. Assim, eu estou desconfiado que a reposição está tão firme porque tem gente que está pondo dinheiro em boi porque está com medo do que vai acontecer no mercado financeiro, você entendeu? Então, assim, particularmente, eu acho que um dos elementos que tem sustentado essa liquidez é essa questão. É melhor ter dinheiro hoje, a remuneração em banco está muito baixa, é melhor ter em boi do que ter sem bolsa, toda essa volatilidade, etc. Então, acho que isso também tem influenciado um pouco essa reposição. Então, significa que, se a reposição não cai, tá certo? O arroba no futuro não vai ceder muito, tá certo? E a gente vai manter um ritmo meio equilibrado. Este é o meu cenário, tá? Eu tenho dificuldade de ver um boi muito abaixo de R$200, passa São Paulo. Tem canela para subir muito mais? Pelo mercado interno, de jeito nenhum. Pela exportação, sim, mas vamos lembrar, uma boa exportação vai fazer 30% do volume produzido, tá? Então, tem uma limitação de alta, tá? Tá claro, ótimo ponto de vista, muito bom ter essa perspectiva. A gente está quase no tempo, mas te pediria licença para fazer mais uma pergunta, pelo menos? Por favor. Com o aumento da exportação de soja, a produção interna acompanha ou a gente tem risco de falta? Olha, esse ano é um ano apertado, mas eu acho que vai ter um estímulo muito grande à produção, tá? Eu estou vendo uma dificuldade, pessoal, na produção de algodão, porque, diferentemente de alimento, produtos não alimentícios estão sofrendo, né? A venda de roupa caiu. Então, provavelmente, a área de soja vai crescer em cima de área de algodão na Bahia, por exemplo. Eu acho que isso vai acontecer. No Mato Grosso, isso não é verdade, porque o Mato Grosso planta algodão na safrinha, tá? Mas eu diria assim, deve sim ter uma expansão da área de soja. As vendas antecipadas de soja são gigantes, eu nunca vi nada parecido com isso, para a safra 2021, tá? Então, para o ano que vem, eu esperaria, sim, um incremento de área, tá? Eu chamo a atenção, acho que tem grandes companhias aqui, né, que são clientes da empresa, aos compradores de grãos, tá? O mercado está andando muito rápido, tá? Então, insisto nesse ponto, há uma demanda externa muito forte. O plantio americano é muito viesado para milho, não deve vir uma safra muito grande de soja nos Estados Unidos, tá? Então, vai vir uma pressão de compra em cima da soja brasileira forte para 2021, tá? E se o câmbio depreciar mais, gente, aí realmente bastante forte, tá? Então, isso chama atenção. Acho que tem um esmagamento dentro do que nós vamos precisar, tá? Do ponto de vista de soja para esta safra. Acho que é otimista a minha leitura de plantio de soja para o ano que vem, não vejo grandes problemas, mas insisto, eu nunca vi na minha vida tanta venda antecipada como está acontecendo agora, e se justifica por uma demanda externa, um risco que o estrangeiro está vendo de desabastecimento, disrupção na produção, uma taxa de câmbio que está tornando a nossa logística muito barata. Deixa eu dizer para vocês, tá? Tem gente aí dos maiores traders do mundo nos reportando que foi a maior compra da história da companhia em 1 a 2 semanas, tá? E isto é muito significativo. Então, alerto aos clientes da Boehringer que existe sim um dinamismo muito grande no mercado de grãos, tá? E que requer uma atenção redobrada sobre esses insumos essenciais aí, especialmente, eu diria, para aves e suínos, tá? E leite também, né? Acho que era isso, Francisco. Desculpa demorar tanto nas respostas, mas elas exigem um contorno aí, porque são perguntas muito boas e muito complexas também. Sem problema, Alexandre. E mais uma vez, só para você saber, tem uma série de perguntas aqui, mas acho que foi super completo. O tema é complexo, exige nossa atenção, exige a atenção dos produtores que estão nos acompanhando. Então, queria mais uma vez te agradecer muito por essa oportunidade de a gente estar junto hoje. Gostaria de conseguir fazer todas as perguntas, mas hoje não vai ser possível. Okay. Então, mais uma vez, em nome da Boehringer, de todos os nossos
colaboradores, dos nossos clientes, os produtores que estão assistindo. Muito obrigado pela participação e a gente vai ficando por aqui hoje. Obrigado mais uma vez, um grande abraço a todos e desejo tudo de melhor, viu, nesse momento difícil. Eu tenho certeza que nós vamos sair maiores, não só na percepção dos brasileiros, mas do mundo, né, por nessa capacidade de entregar alimento num momento tão difícil, tá? Então, obrigado pela oportunidade de falar com a companhia e com os clientes da companhia. Muito obrigado.